Rádio Bandeirantes, 85 anos, um olhar para o futuro. Hoje falando sobre saúde. E agora eu vou passar a palavra ao presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor César Eduardo Fernandes. E eu queria perguntar para o senhor sobre um assunto que está relacionado, é claro, à qualidade da saúde que é oferecida ao brasileiro, que é a formação dos médicos. Hoje, os médicos que entram no mercado de trabalho, na avaliação do senhor, da MB, têm uma formação adequada. O número de médicos hoje que termina o curso, que chega ao mercado, é um número adequado para a necessidade do país? É mais? É menos? E o que a gente pode melhorar nesse processo? Muito obrigado. Se eu pudesse encomendar uma pergunta para que fizessem para mim, eu gostaria que fosse essa pergunta. Essa era a minha segunda opção. Acertei, então. Nós não combinamos nada, mas eu acho que essa pergunta é a pergunta que mais eu gostaria de responder. Nós médicos, nós aprendemos desde a nossa formação básica que nós temos que primeiro fazer o diagnóstico, né? Depois do diagnóstico, eu vou verificar quais são as alternativas terapêuticas que mais se adequam àquele diagnóstico, à singularidade da situação. Então, a sua pergunta, ela primeiro enseja com que a gente avalie o número de médicos atualmente presentes no Brasil. O último censo demográfico que nós tivemos, né, feito pela Faculdade de Medicina da USP e pelo Conselho Federal de Medicina, é de 2020. Nós estamos reproduzindo agora o censo demográfico para 2022, desta feita pela Associação Médica Brasileira, censo demográfico dos médicos, né? Foi de 2020, nós estamos reproduzindo agora, junto com a Faculdade de Medicina da USP e a Associação Médica Brasileira. Pois bem, aquele censo nos dizia que em 2020, né, ano 2020, nós tínhamos 540 mil médicos no Brasil. Quantos médicos nós estamos formando hoje? Quantos? Nós estamos formando ao redor de 35, estou arredondando os números aqui, 35 mil médicos. Então, desovei 2001, os médicos formados, me perdoe a palavra desovar, né, em 2022, mais 35 mil médicos. Esse ano, o Revalida trouxe 4 mil médicos. Nunca o Revalida trouxe tantos médicos da fronteira. Esses médicos da fronteira, vou fazer um parênteses, são médicos formados na Bolívia, no Paraguai, e que, pasmem os senhores, não podem exercer a medicina nos seus países de formação. Eles são obrigados a migrar para outros países, e o país de destino principal é o Brasil. O médico forma na Bolívia, não pode trabalhar como médico na Bolívia e vem trabalhar em outros países, e aqui tem que fazer o revalida, né? Médicos muito mal formados, muito mal formados. Então, 70 mil médicos, mais 4 mil, 5 mil do revalida, temos 75, vamos arredondar para 80 mil médicos. Então, teríamos 540 mais 80 mil, teremos hoje, números ainda não conhecidos, ao redor de 620 mil médicos pelo país. Será que nós precisamos de mais médicos ou precisamos de médicos mais qualificados? Eu tenho absoluta convicção que existem centros universitários aqui que formam médicos que nos dão orgulho do produto final entregue para atender a população. Existem vários centros que formam médicos de excelente qualidade. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos escolas muito qualificadas, como temos em outros estados do país também. Mas eu não tenho dúvida que o número de escolas que nós temos hoje, nós temos aproximadamente, também arredondando os números, 350 escolas de medicina, quando há cerca de 15 anos atrás, nós não tínhamos metade desse número, nós praticamente dobramos em 10, 15 anos o número de escolas de medicina, em locais em que a cidade tem 30 mil habitantes. Tem 30 mil habitantes, põe 100 alunos no primeiro ano da escola de medicina e não tem campo de ensino, não tem professor. Como é que eu posso formar um médico nessas condições? Então, eu acho que hoje a formação médica não garante, em boa parte das escolas, aqui eu não quero generalizar, eu quero respeitar que existem boas escolas, mas tenho absoluta convicção que tem escolas que entregam um produto final com um médico muito mal formado, sem condições de atender os pacientes. Porque nós somos médicos. Nós só somos médicos porque existem pacientes. O nosso mistério é atender pacientes, com esse acolhimento aqui que foi ressaltado, e eu faço coro com ele, né? Eu acho que o médico hoje não tem condição mínima de atender esses pacientes. Então, já passou da hora do exame de proficiência médica. Não podemos mais oferecer o registro profissional simplesmente porque ele leva
o diploma dele de médico, desde o obtido da primeira escola do país, a mais notável delas, até a última menos qualificada. Né? Então, eu acho que já está na hora do exame de proficiência. Nós apresentamos um projeto de lei que está tramitando no Senado. Eu espero que tenha celeridade. A IMB levou esse projeto de lei este ano, faz 1 mês e meio que nós levamos isso, né? E temos a promessa de um dos senadores lá de acelerar esse projeto, né? Mas ele vai encontrar inúmeras resistências dentro do projeto. O lobby pró-escolas de medicina, a escola de medicina virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Tem grupos aqui que tem 20 escolas de medicina. 20 escolas de medicina. E quando a gente discute o SUS aqui, nós falamos, aqui foram falados pelos colegas aqui, pelo seu brilhantismo, coisas muito valiosas, né? Nós precisamos de gestão, o professor Davi mencionou isso, e foi repetido por outros colegas. Nós precisamos de gestão, nós precisamos de regionalização, nós precisamos de hierarquização, né? Todos nós aprendemos, e é de conhecimento de todos, que nós temos atenção básica, primária, atenção secundária e atenção terciária. E as pessoas imaginam que o médico de atenção primária, que é um outro ponto que me incomoda demais, que o médico de atenção primária pode ser aquele médico menos qualificado. Não, olha, aquele médico que não conseguiu fazer nada na vida, não conseguiu um exame de residência, né? Não conseguiu trabalhar no Einstein, por exemplo, não é? Supra-sumo, não conseguiu fazer uma especialidade diferenciada, ele vai para onde? Ele vai para a unidade básica de saúde. Quando na unidade básica de saúde, e aqui lembra o professor Adib Jatene, de saudosa memória, é lá que precisa ter o médico competente. Nós precisamos ter um médico de alta resolutividade que resolva esses 95% que se quer de resolutividade na atenção básica. Eu ponho esse médico mal formado, né, para trabalhar na unidade básica, como é que eu vou melhorar o SUS? Lá eu precisava ter um médico muito bem formado, qualificado, com residência médica, né, apropriado para a atenção básica, para que pudesse ter alta resolutividade. Então, apenas para considerações iniciais, eu quero dizer que a qualificação do profissional deve ser extremamente valorizada. E nós precisamos também de que o governo assim entenda. Né? Nós não podemos ter políticas de governo para a saúde, eu tenho que ter políticas de Estado para a saúde. Não pode entrar um governo de uma linhagem ideológica X, Y, Z, e que eu não sou filiado a nenhum partido, né? Não tenho compromisso com nenhum partido político, com nenhum governante, então não tenho conflito de interesse para administrar. Né? Eu acho que os governantes têm que entender que nós precisamos de uma política de Estado. O médico que trabalha na unidade básica, ele não pode trabalhar a caráter precário. Ele tem que ter uma carreira de Estado, assim como tem a magistratura. Não falta promotor e juiz de direito em lugar nenhum do país. Porque você tem uma carreira bem estabelecida, uma carreira de Estado. Nós também estamos lutando para a aprovação do médico de carreira de Estado, que ele pode ser alocado tanto na atenção básica, quanto na atenção secundária, quanto na atenção terciária. Né? Mas, respondendo de maneira objetiva, acho que nós não temos uma boa qualificação médica hoje. E eu queria, nessa minha primeira intervenção, fazer uma lembrança aqui que me é muito saudosa, a propósito dos 85 anos que a Bandeirantes completa agora, depois de amanhã. Né? E eu venho de uma cidade do interior, onde eu, na minha infância, escutava, ainda em ondas curtas, a rádio Bandeirantes, com meu pai, que era um corintiano fanático, e eu herdei essa paixão do meu pai. Nós escutávamos os joguinhos do Corinthians lá, irradiado pelo Fiore Giliotti. Né? Então, eu me lembro da rádio Bandeirantes, escutando na minha cidade do interior do estado de São Paulo, a cidade de Martinópolis, de onde eu venho. Né? Então, meio de saudosa memória, parabenizo a Bandeirantes pelo trabalho relevante que ela fez ao longo de todos esses anos e por sempre estar na vanguarda, trazendo questões relevantes, como nesses fóruns. Estamos hoje no 3º fórum e tenho absoluta convicção de que aqui, com as pessoas que aqui estão debatendo, nós vamos trazer temas muito relevantes para essa questão da saúde da nossa população para os próximos anos. Então,